João capítulo 2, eu vou ler só os 2 primeiros versículos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Eu quero que, só para acordar vocês repitam comigo: Jesus foi convidado para o casamento. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, porque se trata daquele assunto, é o primeiro milagre de Jesus, é o dito primeiro milagre de Jesus, que é naquela, transformando o quê? Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual. Aqui ele transformou água em vinho, né? E eu sempre tive um questionamento sobre esse texto. Eu vou dar agora um testemunho meu. Eu sempre questionei esse texto aqui. Eu nem vou seguir, depois eu sigo nesse texto aqui mais adiante, né? Eu sempre questionei esse texto, por quê? Porque Jesus, ele veio para a terra para que nós tivéssemos salvação. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. E acontece que ele esperou 30 anos para iniciar o ministério dele. Jesus esperou 30 anos para dar início ao ministério, e depois desses 30 anos de espera, ele inicia o ministério dele transformando água em vinho. Por que o questionamento? Porque água é algo da natureza e feito por Deus, da qual nós não podemos viver sem. Alguém aqui consegue passar aí uma semana sem beber água? Alguém consegue passar 2, 3 dias sem beber água? Não, porque a água faz parte daquilo que nós precisamos para viver no planeta Terra. Agora o vinho não é algo necessário. Então Jesus aqui nesse texto, ele pegou algo que era imprescindível para a vida humana e transformou em algo que não é importante para nós. E esse texto aqui, ele é pouco pregado ou poucas vezes pregado, justamente porque muita gente usa esse texto aqui para falar que nós temos legalidade para beber, porque Jesus transformou a água em vinho. Jesus queria deixar o povo tudo doido. E olha só como é que era o negócio, irmãos. Aqui no versículo 6, coloca o versículo 6 aqui, desse mesmo texto. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, tá? Essas talhas de pedra, era tipo assim, sabe aqueles cantil muito grande? Eram muito grandes, porque ele cabia uma metreta, a medida de uma metreta é 40 litros, e ali fala que cabia 2 ou 3 metretas, então cabiam cerca de 80 a 90 litros dentro de uma talha de pedra dessa, né? Era uma pele entalhada para que fosse tipo aquele barril do Chaves, né? E ali cabiam, nessas talhas de pedra, cabiam 2 ou 3 metretas. Como está falando 2 ou 3, vamos arredondar para baixo. Digamos que cabiam 2 metretas dentro de cada talha de pedra daquela. Cada metreta é 40 litros. Então, digamos que fossem 80 litros em cada talha de pedra. Eram quantas talhas de pedra? 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. 6 talhas com 80 litros dá quanto? 6 vezes 8, 48. 480 litros de vinho. Imagina. Dá para ficar doidão? Dá para ficar legal, né? 480 litros de vinho. Foi o que Jesus fez naquele dia. Isso porque eu estou arredondando para baixo, porque tinha 2 ou 3 metretas em cada talha daquela. Então, o que é?
do que eu estou querendo falar nesse texto nessa noite? E eu quero focar aqui no versículo 2, o qual eu já li com vocês. Jesus estava nesse casamento porque ele foi convidado. Ele foi convidado para esta festa e ele fez diferença nessa festa. A festa estava acabando e Jesus, como tinha sido convidado, ele fez algo diferente. Mas o diferente que ele fez, ele transformou algo que é imprescindível para a nossa vida em algo que na nossa visão não é importante. Mas o importante nessa história é que Jesus estava lá, que Jesus foi convidado. E eu já vou explicar para vocês o porquê, afinal de contas, Jesus fez essa transformação. Mas antes disso, nós estamos falando aqui de pessoas que foram convidadas. Nós estamos falando aqui que Jesus foi convidado para estar lá com aquele povo. Jesus, estava naquela festa porque ele foi convidado. Agora eu quero que você faça aí na sua mente, ou quando você quiser, chega em casa e faz isso. Eu quero que você faça na sua mente, na sua cabeça aí, uma lista de pessoas que você conhece. A sua lista de amigos. A lista das pessoas, todas as pessoas que você conhece. Se você não quiser começar a pensar nisso agora, comece a pensar lá na sua casa, pega uma caneta e faz isso. Quantas dessas pessoas estão na sua vida porque foram convidadas para estar na sua vida, ou quantas pessoas estão na sua vida de penetra? Quantas pessoas... A Josiane já quis perguntar ali, eu sou penetra, né? Quantas pessoas estão na sua vida que são boa influência? Quantas pessoas que foram convidados para estar na sua vida, que fazem parte da sua vida, que faz a diferença na sua vida, assim como Jesus fez naquele casamento em que ele tinha sido convidado? Quantas pessoas você é capaz de dizer, olha, se a minha vida é antes e depois dessa pessoa? A minha vida não seria a mesma coisa se eu não tivesse conhecido essa pessoa. A partir do momento em que eu conheci essa pessoa, a minha vida mudou para melhor. Eu conheci Jesus, eu comecei a ver bons conselhos, eu comecei a conhecer pessoas melhores, a conviver com pessoas melhores. Quantas pessoas da sua lista de amigos, quantas pessoas da sua lista de pessoas que convivem contigo e que foram convidadas para viver contigo, fazem a diferença na sua vida? Ou também tem aquela lista de pessoas que convivem contigo e que estão na sua vida, que possivelmente são más influências, só te leva para o buraco, só te leva para o lugar errado. Porque tem pessoas que estão na nossa vida, que fazem parte da nossa vida, mas que sempre estão levando a gente para um lugar ruim, que sempre estão convidando a gente para fazer algo ruim, que sempre estão nos tirando daquilo que é bom. Quando você fizer essa lista, você vai perceber que algumas pessoas da sua vida, a partir do momento em que você passou a conviver com aquela pessoa, as coisas na sua vida começaram a dar errado. Eu estou falando aqui, nesse momento, e você já começou a pensar na sua cabeça quem é. Imagine então você fazendo uma lista. Deixa eu pentear meu cabelo aqui, que já falaram que está feio meu cabelo. Tem que cortar, né? Imagine quantas pessoas que são convidadas a estarem na sua vida, que fazem a diferença, que realmente fazem a diferença na sua vida. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que se casaram porque ninguém mais imaginava essas pessoas longe um do outro. Sabe aquelas pessoas que namoram um tempão, que ficam juntos o tempo todo e todo mundo chega e pergunta, ei, quando é que vai ser o casamento? Quando é que vai sair o casamento? E tal. Aí a pessoa casa e pouco tempo depois não conseguem se comunicar mais. Não consegue mais ter comunicação. E por que isso?
porque tem uma terceira pessoa influenciando de maneira errada o casamento. Uma terceira pessoa que ou está entrando como amante no casamento, ou simplesmente como um conselheiro ruim. Porque tem gente que pensa que está ajudando, mas está atrapalhando. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o irmão e a irmã ali, para falar sobre o problema do casamento deles, e eu só ouvir a irmã, eu estarei atrapalhando a vida conjugal deles. Porque é claro, obviamente, que ela só vai falar a parte dela. E eu vou sair na minha mente que o cara é o pior cara do mundo. Aí eu vou ouvir o cara fala, não, você não está sabendo, pastor. Problema, ali é problema. Aí depois de ouvir as duas partes, coloca as duas partes, um de frente para o outro. É assim que se resolve um conflito, é assim que se resolve um problema. Agora tem gente que acha que está ajudando e está atrapalhando. Por quê? Porque é uma relação ruim. E Jesus tinha sido convidado, foi convidado para este casamento. Deixa o texto, está aqui. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado e ele fez a diferença. E eu vou explicar para vocês agora por que Jesus fez a diferença nesse casamento. Por que a presença de Jesus foi tão importante nesse casamento? Para que a gente entenda a importância do que Jesus fez nesse casamento, nós temos que entender a cultura do povo judaico. Para começar, o casamento deles não é igual a gente faz aqui. O casamento lá, meus irmãos, é 7 dias. É 7 dias de casamento naquela época. Ou seja, são 7 dias de manhã, de tarde, de noite, alimentação e bebida. Todos os dias, o povo não ia para casa não. Não é igual a gente faz, que a gente faz uma lista, vai casar. Quem casou na igreja aqui, gente? Faz uma lista das pessoas que nós vamos convidar, aí começa a olhar aquela lista, tem muita gente já. Aí fala o seguinte, ó, esse aqui me bloqueou no Facebook o ano passado, pode tirar também da lista aqui. Esse aqui tem 2 semanas que não vê meu status do WhatsApp, deve ter me bloqueado também. Tira isso da lista também. Aí vai tirando as pessoas da lista. Aí vai, fica 100, vai diminuindo, fica 50 pessoas. Aí você vai entregar os convites. Aí a pessoa já abre o convite, se não tiver aqueles convitinhos pequenininhos lá dentro ele já sabe que não foi convidado para o buffet, né? Convidou só para a cerimônia e não convidou para o buffet. Aí a pessoa não vai na cerimônia também, não me convidou para comer, eu não vou lá ver o casamento também. Aí o povo não vai nem na cerimônia, nem no buffet. E quem vai no buffet, sai de lá reclamando. Tinha uma mesa com 15 pessoas, serviram um pratinho com 10 salgadinhos. Não dá. Não adianta, meu irmão, se você gastar R$1 milhão num casamento, sempre vai ter alguém que sai de lá reclamando. A vida é assim. Só que lá eles não têm essa opção de fazer uma lista de convidados. Além de tudo tem isso. Não tem a lista de convidados. São 7 dias, de manhã, de tarde e de noite, e fornecendo comida e bebida para esse povo. E além de tudo, não tinha lista de convidados. As pessoas da vila todinha vinham. Ou seja, se você fosse se casar, o pessoal do seu bairro todinho estava convidado. Eita, glória a Deus, hein? Não tem esse negócio de fazer listinha não, a vila toda. Ou seja, aqui ó, o casamento foi aonde? Coloca aí o versículo 1. Foi em Caná da Galileia. Era uma vila que tinha próximo à Galileia. Todo mundo dessa vila participaria do casamento. Então todas as pessoas ali estavam convidadas. E o que afinal de contas representa, nesse caso aqui, o vinho da festa acabar? O problema é esse, irmãos. Naquela cultura podia acabar a comida, podia até a noiva ir embora, o noivo ir embora, só que não podia acabar o vinho.
Porque o vinho representa alegria, prosperidade, o vinho representa honra. Naquela cultura é isso, quando a pessoa chegava na casa, na ceia, servia-se vinho. E o vinho acabar na festa, significava que os noivos estavam desonrando todos os convidados. O vinho da festa acabar significa desonra. E aquela família que estava começando, aquele casamento que estava começando, já começaria mal falado na sociedade, já começaria com desonra, já começaria com maldição pela sociedade. Todas as pessoas começariam a cortar volta daquele casal. Por quê? Porque desonrou todos os convidados. Uma família que estava começando, um casamento que estava começando e já ia começar sendo mal visto por todos. Mas Jesus estava lá. E família está no coração de Deus. Família é propriedade no coração de Deus. Então, quando alguém falar para você que Jesus começou o ministério dele fazendo vinho, fazendo cachaça, não aceite isso. Jesus começou o ministério dele salvando uma família. Jesus iniciou o ministério dele salvando um casamento. Foi por isso que Jesus fez aquele milagre. Jesus não queria ver um monte de gente cachaçado, bebendo e caindo, não. Jesus não queria ver aquele casal começando de maneira errada, sendo mal falado por todos. Jesus, quando é convidado para estar no casamento, ele traz honra. Jesus traz honra para o casamento. Quantas e quantas famílias, irmãos, quantas e quantas famílias nós conhecemos e já acompanhamos que eram destruídas, e Jesus foi convidado para sentar à mesa, Jesus foi convidado para conversar, e Jesus restaurou essas famílias. Às vezes a gente sente, às vezes você sente a família saindo entre os dedos como água. Falta diálogo, falta comunicação, sabe que algo aconteceu. Alguma ferida foi aberta. E quanto mais se mexe, mais machucado fica. Quanto mais tenta restaurar, mais machucado fica. Por quê? Porque não convidaram Jesus para entrar na situação. Quantos relacionamentos estão andando errado por conta disso? Quantas amizades destruídas por conta de fofoca, por conta de maldizentes, por conta de invejosos. Pessoas que começam a amizade de maneira tão bonita, mas por conta de uma fofoca destruiu a amizade, e hoje algo que começou tão bonito nem se fala mais, porque não convidou Jesus para estar presente naquele negócio. Não convocou, não chamou Jesus. E é tão bonito quando a gente vê Jesus agindo, é tão bonito quando a gente vê que as pessoas entendem que sem Jesus não consegue. E está aqui uma prova, estava tudo perdido, e Jesus restaurou. Não tinha solução, já tinha acabado, não tinha onde comprar, não tinha nem como comprar, mas Jesus estava lá, e Jesus resolveu. E lembrando disso aqui, as pessoas acham que a glória do pastor é o salário, né? A glória do pastor é ver as famílias sendo restauradas, é ver as pessoas sendo restauradas, as comunicações sendo restauradas. As pessoas que não se conversavam mais, voltam a se conversar. Quantas e quantas pessoas eu já vi que estavam destruídas e Jesus restaurou. Quantas pessoas que não tinham mais solução, como esse caso aqui,
e Jesus fez um milagre. Eu me recordo, eu posso citar da minha conversão, né? Eu já falei, e num tempo próprio eu vou falar sobre isso. Eu já fui palhaço, né? Já trabalhei como palhaço. Mas quando me converti, eu costumo dizer que quando me converti, eu estava igual o carro do palhaço. Sabe aquele carro de palhaço, quando entra no picadeiro, caindo porta, caindo tudo, todo destruído? É dessa maneira que eu me apresentei a Jesus, que eu voltei para o Senhor. Mas Ele restaurou. Ele tem essa capacidade de transformação. Ele tem a capacidade de transformar situações que estavam perdidas em vida. Deus transformou o que seria maldição em bênção nesse lugar. Talvez você esteja quebrado, pois um intruso, um penetra, alguém está destruindo a sua família. Eu quero dizer para você, convida Jesus. Convida Jesus para resolver. Só Ele pode resolver. Louvo a Deus por esse texto. Um texto em que, como eu falei aqui no início, eu sempre tive muita dúvida. Lá no início da minha caminhada cristã, eu tinha dúvida sobre esse texto. Mas Deus, como esperar 30 anos para iniciar um ministério? Algo que era tão urgente, que era a salvação do que estava perdido. 30 anos para iniciar um ministério e iniciar transformando água em vinho. E o Senhor tem me mostrado o verdadeiro motivo pelo qual Ele faz todas as coisas. O Senhor tem conversado conosco sobre essas coisas, sobre o quanto especial a família é para Deus. E o que fez a diferença nessa festa é a presença de Jesus. O que fez a diferença nesse lugar é a presença de Jesus. Então, convida Jesus para estar presente no seu casamento. Convida Jesus para estar presente na sua casa. Convida Jesus para estar presente nas suas decisões. Convida Jesus para estar presente na sua vida. E Ele mostrará o poder que Ele tem de transformação. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Sabe, nesse culto de hoje eu quero falar mais especificamente sobre isso. Para você cuidar dos seus, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Existe uma grande diferença entre o ímpio e o crente. As pessoas, quando se convertem, acham que a diferença real entre o ímpio e o crente é que um não faz coisa errada e o outro faz coisa errada e é do diabo. O crente faz tudo certo e vai para o céu. O ímpio faz tudo errado e vai para o inferno. Só que deixa eu fazer uma pergunta aqui bem discreta. Alguém aqui já viu crente caloteiro? Hein? Oh, Jesus. Crente fofoqueiro tem, gente? Deixa eu ver. Crente que dá mau testemunho tem? Crente iracundo. Iracundo é pessoa que se ira facilmente. Crente que qualquer coisinha se ira na sociedade ou se ira em casa. Vocês conhecem? Tem crente assim, gente? Pois é. Que diferença tem isso do ímpio? Que diferença tem isso do não crente? Então, como separar? Como saber qual a diferença entre um e o outro? Eu quero colocar aqui um texto, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem estiver com a Bíblia, abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha só. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo.
Quando Deus está falando aqui de cuidar dos seus, Ele não está falando especificamente só da família. Cuidar dos seus também é dos seus amigos. Você, quando tem um amigo seu passando lá do outro lado da rua, é meu amigo, você não fala assim? É minha amiga. Não fala assim? Faz parte dos seus. Mas ele fala aqui, especialmente dos da sua família. Deus está falando assim, olha, eu sei quem é dos meus pela maneira com que Ele trata os da sua casa. Eu sei quem são os meus discípulos pela maneira com que Ele trata os da sua família. Porque acontece muito isso, irmãos. As pessoas pensam que crente é simplesmente vestir uma roupa diferente das pessoas do mundo. As pessoas pensam que ser crente é ter uma maneira diferente de cumprimentar as pessoas. Passa de bom dia ou boa tarde para a paz do Senhor. Ser crente é fazer a diferença. Primeiramente, em primeiro lugar, na sua família. Sou eu quem está falando aqui, gente? Tá não, tá na Bíblia. E quem não faz isso é tratado como por Deus? Pior do que um incrédulo. Se você não trata bem os da sua casa, você tem negado a sua fé. E é pior do que o incrédulo. Família é projeto de Deus. Muitos são apenas frequentadores. Muitos são apenas pessoas que têm um lugar para ir no final de semana, no domingo à noite. Vem aqui na igreja, canta, dá um glória a Deus, aleluia. Canta um hino bonito que foi cantado aqui, mas quando chega em casa a família está destruída. Ninguém conversa com ninguém, é cada um no seu canto. Não tem convivência, não tem diálogo. O maior projeto de Deus é família. Você que está com a Bíblia aí, verifica para mim qual é o último versículo do Antigo Testamento. Ali entre Mateus e Malaquias ali, qual é o último versículo do Antigo Testamento? Como Deus encerra o Antigo Testamento? E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E depois Ele inicia o Novo Testamento com o quê? Com família, com a genealogia de Jesus. Ele termina um testamento falando de família e inicia outro testamento falando de família. Porque família é projeto de Deus. Não adianta nada, meu irmão, você fazer barulho, você aparecer, todo mundo olhar para você e saber que você é um abençoado, se na sua casa você não for. Tem criança que gostaria de morar na igreja, porque só na igreja o pai trata bem. Só na frente dos outros que o pai passa a mão no cabelinho, que o pai pega no colo. Ah, pastor, eu queria morar na igreja, porque aqui meu pai me trata bem. Na sua casa, meu irmão. Assim como Jesus foi convidado para esse casamento e fez a diferença nesse casamento. Convida Jesus para estar na sua casa. E Ele vai fazer a diferença.
convida Jesus para estar ali. Olha, a diferença que Jesus fez nesse casamento. Quando o vinho acabou, as pessoas entraram em pânico. Até no versículo 3, aí no 4, a própria Maria, Dona Maria, mãe de Jesus, falou com ele: "Oh, meu filho, acabou o vinho." Todos entraram em desespero. O pânico se instaurou, tudo estava perdido. Mas Jesus estava lá. Eu fico imaginando as pessoas falando como vai ser essa família, como vai ser esse casal. A partir de hoje, todo mundo olhando de cara fechada para o lado deles, cortando volta deles, olhando com maldição para esse casal. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Me lembro daquela passagem em que os discípulos de Jesus estavam no barco, no meio do mar, e começou uma tempestade. Jesus estava no porão dormindo, e foram lá e acordaram Jesus: "Mestre, o senhor não vai fazer nada, o barco vai virar." Jesus foi lá para a proa: "Vento, aquieta-te. Mar, acalme-se." E nesse mesmo momento a tempestade acabou, porque Jesus estava lá. Comece a pensar naquilo que você está passando. Comece a pensar nos problemas que você está passando. O endemoniado gadareno, a população de Gadara, ninguém se aproximava daquele homem que morava nos túmulos, aterrorizava a população de Gadara. E quando Jesus chegou, expulsou todos aqueles demônios e devolveu aquele homem à sua família. E por que aquele homem foi liberto, meus irmãos? Porque Jesus estava lá. A mulher de fluxo de sangue, que por tantos anos foi acometida por aquela doença que a deixava tão debilitada, que clamava por Jesus: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." E no momento em que ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. Ela foi curada porque Jesus estava lá. Na multiplicação dos pães, a multidão de mais de 1000 pessoas reunidas, e os discípulos falando: "Mestre, está dando a hora da janta e ninguém aqui tem dinheiro, ninguém aqui está com comida, como é que nós vamos fazer com esse povo?" Jesus falou assim: "Arrecada no meio do povo aí o que tiver e nós vamos ver." Vieram com uma cesta com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou: "Pode distribuir." Distribuiu para todos e ainda sobrou. O milagre da multiplicação foi feito porque Jesus estava lá. Lázaro já estava morto, não tinha mais saída para ele. E talvez é assim que você esteja enxergando a sua família. Talvez é assim que você esteja enxergando o seu casamento. Mas Jesus chegou de lá de fora e falou: "Lázaro, venha para fora." E Lázaro ressuscitou, porque Jesus estava lá. Você pode estar quebrado, sem saída, com depressão, com tristeza, bulimia, gastrite, você não sei o que é. Chama Jesus, convida Jesus para Ele resolver. Convida Jesus. Só Ele sabe o que você está passando em seu coração. Nós aqui não somos capazes de entender a sua vida. Nós aqui não somos capazes de entender o seu eu. Porque Deus não está olhando esse plano que nós estamos olhando aqui. Deus não está olhando essa linda maquiagem que você fez para vir ao culto hoje, e essa roupa bonita, ou esse pastor bonito que está pregando. Não. Deus está olhando seu coração, e Ele conhece seu coração. Ele sabe o que você está passando. E é por isso que Ele falou em Mateus capítulo 11, versículo 28: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei."
Se você não aguenta mais a sua vida, convida Jesus. Convida Jesus, que Ele faz toda a diferença. O pânico foi instaurado naquela festa, mas Jesus trouxe, depois do pânico, Ele trouxe abundância de alegria. E é isso que a Bíblia fala, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso combustível. Jesus não te fez para ficar triste. Jesus não te fez para viver infeliz. A alegria do Senhor é a nossa força. O importante, irmãos, não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Quero que vocês fiquem de pé, que eu quero orar com vocês. O importante não é como as coisas começam, e sim como as coisas terminam. Quantos e quantos casamentos, quantas e quantas famílias começam perfeitas, depois caem em destruição. Tanta briga, tanta destruição, que ninguém se lembra mais nem como começou. O que era aquela família lá atrás, como era belo aquele casal, como era bonita a casa daquele povo. As brigas vieram, a destruição veio, que ninguém se lembra mais como começou. Como eu disse ainda há pouco, famílias, amizades que começaram tão bonitas, que depois se distanciaram, nem se sabe por quê. Amizades que acabaram por conta de fofoca, amigos que não se falam mais. Por quê? Porque teve um fim e ninguém nem se lembra mais do início. O importante nesse contexto aqui é que a festa acabou bem. O importante é que Jesus estava presente e Jesus mudou aquela realidade. O importante é que, por mais que você saiba hoje que está acontecendo algum problema, por mais que você saiba hoje que está acontecendo algo de errado, chegou o tempo de você convidar Jesus para fazer a diferença. Chegou o tempo de você convidar Jesus para estar presente. E Jesus estando presente, Ele faz a diferença. E o fim será melhor do que o princípio. O importante não é como está, o importante é como vai terminar. E Jesus tem a capacidade de transformar. Jesus tem a capacidade de transformação. E Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Eu quero que você encurve a sua cabeça, eu quero orar por você. Você sabe pelo que você está passando. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite. Minha vida, Jesus, és meu amigo. Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe, meu Deus, a maneira com que está a casa de cada um deles. O Senhor conhece, meu Deus, a família de cada um deles. O Senhor sabe como está a casa de cada um deles. O Senhor sabe como é que está a vida social de cada um deles. O Senhor conhece, meu Deus, como está, meu Pai, as amizades, Pai. Talvez algumas daquelas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, foram feridas por amigos, foram traídos por amigos, Pai, ditos e pensando hoje que eram amigos falsos, Pai. Mas essa pessoa sonha em restaurar a amizade. Deus, restaura os relacionamentos, Pai. Restaura as amizades. Restaura, Senhor, as famílias que estão perdidas. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão distantes. Restaura, Senhor, o desejo. Restaura, Senhor, a paz. Restaura, Senhor, a alegria.
Só o Senhor tem esse poder de transformação. Aquilo que ninguém via como saída nenhuma, aquilo que todos já viam como maldição, aquilo que todos viam que não tinha mais solução, o Senhor foi capaz de resolver nessa festa. Deus, então nós queremos lhe pedir nessa noite que o Senhor entre com a tua provisão em nossas vidas, que o Senhor entre com a tua providência, com o teu milagre, com a tua unção em nossas casas, em nossos casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, das famílias dessa igreja. Cuida, Senhor, dos relacionamentos dessa igreja, Deus, em nome de Jesus. Restaura, Deus. O Senhor não fez esse milagre aqui para ver pessoas embriagadas, Jesus. O Senhor fez esse milagre aqui para não ver um casal envergonhado. O Senhor não se importou com o que as pessoas iam falar. O Senhor não se importou com o que as pessoas iam dizer. O Senhor se importou com a família. O Senhor se importou com um casamento que estava se iniciando. E é nisso que eu estou lhe pedindo nessa noite, Deus. Que o Senhor toque em nossos corações. Restaure o amor. Restaure a intimidade. Restaure a alegria em nossos lares, Deus, em nome de Jesus. Porque nós confiamos somente em Ti. Nós confiamos somente em Ti, Jesus. Colocamos nesse momento nossas casas, nossas famílias na Tua presença. Tua presença é tudo que eu preciso, Senhor. Fala com Deus, meu irmão. Esse é o momento de você falar com Deus. Eu não quero que você abra os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos e tenha esse momento com Jesus. Um momento seu com Deus. Atrai o meu coração. Ele está aqui nesse momento, assim como Ele estava naquela festa, assim como Ele estava naquela casa. Ele está aqui nesse momento e Ele pode restaurar, Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer a transformação que você tanto está pedindo. Atrai o meu coração. Aleluia. Atrai o meu coração. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então o segredo é esse: chamar Jesus para estar no seu casamento, convidar Jesus para estar em seu casamento, convidar Jesus para estar em sua casa, convidar Jesus para estar em suas decisões, convidar Jesus para estar em sua vida. Se você está aqui nessa noite, está afastado do caminho do Senhor, essa é a oportunidade. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua situação, aquilo que estava perdido, aquilo que não tem solução. Deus está falando: eu quero transformar. Deus está falando para você nessa noite: eu não te trouxe aqui à toa. Jesus trouxe transformação, Senhor, para a glória do Senhor.